Sentada na escada do lado de fora, Meg perguntou-se o que estava acontecendo após o longo silêncio que seguiu o tumulto, e depois de imaginar todos os tipos de acidentes impossíveis, entrou no quarto para se tranquilizar. Damien estava profundamente adormecido, não do jeito habitual como uma águia com as asas abertas, mas de um jeito submisso, abraçado no círculo formado pelo braço do pai e segurando o dedo do pai como se sentisse que a justiça fora temperada com misericórdia e ele tivesse ido dormir mais triste e mais sábio. Assim preso, John esperou com paciência feminina até que a mãozinha relaxou a sua pegada e enquanto esperava adormeceu mais cansado pela briga com o filho do que pelo seu dia inteiro de trabalho. Enquanto Meg observava os dois rostos no travesseiro, sorriu para si mesma e se afastou de novo, dizendo em um tom satisfeito: Nunca preciso temer que John seja severo demais com meus bebês. Ele sabe como cuidar deles e será de grande ajuda, pois Demi está ficando demais para mim. Quando John finalmente desceu, esperando encontrar uma esposa pensativa ou reprovadora, ficou agradavelmente surpreso ao encontrar Meg com uma aparência gentil, ajustando uma boina, e foi saudado com o pedido de que lesse algo sobre a eleição, se não estivesse muito cansado. John logo viu que uma revolução de algum tipo estava acontecendo, mas sabiamente não fez perguntas, sabendo que Meg era uma pessoa tão transparente que não poderia manter um segredo nem que disso dependesse a sua vida. E que, portanto, a pista logo apareceria. Ele leu um longo debate com a prontidão mais amável e depois explicou de sua maneira mais lúcida, enquanto Meg tentava parecer profundamente interessada, fazer perguntas inteligentes e evitar que seus pensamentos vagassem do estado da nação para o estado da boina. Em seu interior, no entanto, decidiu que a política era tão chata quanto a matemática e que a missão dos políticos parecia ser chamarem-se uns aos outros de nomes grosseiros. Mas manteve essas ideias femininas para si, e quando John fez uma pausa, ela sacudiu a cabeça e disse com o que ela pensava ser uma ambiguidade diplomática: Bem, eu realmente vejo a que estamos chegando. John riu e a observou por um minuto, enquanto ela preparava um lindo arranjo de renda e flores e o olhava com o genuíno interesse que o discurso dele não conseguira despertar. Ela está tentando gostar de política por minha causa, então vou tentar gostar de chapéus por ela, nada mais justo, pensou John, o justo, acrescentando em voz alta. Ficou muito bonito. É o que se chama de boina matinal? Oh, meu Deus, não, é uma boina. É uma boina ao melhor estilo para ir ao concerto e ao teatro. Perdoe-me, é tão pequena que eu naturalmente confundi com uma daquelas coisinhas que você às vezes usa. Como se prende a cabeça? Esses pedaços de fita são presos sob o queixo com um botão de rosas, assim. E Meg fez uma demonstração colocando a boina e olhando para ele com um ar de satisfação pacífica que era irresistível. É um amor de boina, mas prefiro o rosto debaixo dela, pois parece jovem e feliz novamente. E John beijou o rosto sorridente, com grande prejuízo para o botão de rosa debaixo do queixo. Que bom que você gosta, pois quero que me leve a um dos novos concertos uma noite. Realmente preciso de música para ficar em sintonia. Você me leva, por favor? Ótima ideia. Vamos a qualquer lugar que você quiser. Você anda fechada há muito tempo. Isso te fará muitíssimo bem e eu vou gostar. De onde tirou essa ideia, mamãezinha? Bem, falei com a mami no outro dia e disse-lhe o quanto me sentia nervosa e cansada, e ela disse que eu precisava de mudanças e menos preocupações. Então Hannah está aqui para me ajudar com as crianças e vou cuidar mais das coisas da casa e de vez em quando me divertir um pouco para não virar uma velha resmungona e chata antes da idade. É apenas uma experiência, John, e quero tentar tanto por você como por mim, porque negligenciei você vergonhosamente nos últimos tempos e vou fazer a casa ser o que costumava ser, se puder. Você não se opõe, eu espero, certo? Não importa o que John disse ou como a pequena boina escapou por um triz da ruína total.
Tudo de que precisamos saber é que John não pareceu objetar, a julgar pelas mudanças que gradualmente ocorreram na casa e em seus moradores. Não era o paraíso de modo algum, mas todos ficaram melhores com o sistema de divisão do trabalho. As crianças prosperaram sob o domínio paterno, pois o preciso e firme John trouxe ordem e obediência à Bebelândia. Enquanto Meg recuperou seu espírito e recompôs seus nervos com exercícios abundantes e saudáveis, um pouco de prazer e muitas conversas sinceras com seu sensato marido. A casa se tornou um lar novamente, e John não queria deixá-lo, a menos que levasse Meg consigo. Os Scott iam visitar os Brooke agora, e todos achavam a casinha um lugar alegre, cheio de felicidade, conteúdo e amor familiar. Até a alegre Sally Moffat gostava de passar por lá. É sempre tão quieto e agradável aqui. Me faz bem, Meg, disse ela, olhando para a amiga com olhos ambiciosos, como se estivesse tentando descobrir o encanto para usá-lo em sua própria casa, cheia de esplêndida solidão, pois não havia bebês desenfreados e animados lá, e Ned morava em um mundo próprio, onde não havia lugar para ela. Essa felicidade familiar não veio de uma só vez, mas John e Meg encontraram a chave para ela, e cada ano da vida conjugal lhes ensinava como usá-la, destrancando os tesouros do verdadeiro amor doméstico e da ajuda mútua, que os mais pobres podem possuir e os mais ricos não podem comprar. Esse é o tipo de redoma em que as jovens esposas e mães podem consentir em ser colocadas, a salvo do transtorno inquieto e da febre do mundo, encontrando amor leal nos pequenos filhos e filhas que se apegam a elas, sem se deixar intimidar por tristeza, pobreza ou idade. Caminhando lado a lado, faça chuva, faça sol, com um amigo fiel que é, no verdadeiro sentido da boa e velha palavra saxã, o mestre da casa. O trecho alude à palavra husband, marido, que se origina da aglutinação de house e band, literalmente aquele que detém a casa. Oh my God! Husbando! Wife! No! E aprendendo como Meg aprendeu que o reino mais feliz de uma mulher é o lar, sua honra mais elevada a arte de governá-lo, não como rainha, mas como sábia esposa e mãe. Lawrence preguiçoso. Lazy Lawrence, Laurie foi a Anice com a intenção de ficar uma semana e permaneceu um mês. Ele estava cansado de vagar sozinho, e a presença familiar de Amy parecia dar um charme caseiro às cenas estrangeiras das quais ele fazia parte. Ele sentia a falta dos carinhos que costumava receber e apreciava ter um pouco deles novamente, pois nenhuma atenção de estranhos, por mais lisonjeira que fosse, era tão agradável quanto a adoração fraterna das garotas em casa. Amy nunca lhe dava tantos carinhos como as demais garotas, mas estava muito feliz em vê-lo agora e se agarrava a ele, sentindo que era o representante da querida família por quem ela ansiava mais do que gostaria de confessar. Naturalmente, se sentiram confortáveis na companhia um do outro e passavam muito tempo juntos andando a cavalo, caminhando, dançando ou passeando a esmo, pois em Nice ninguém consegue ser muito trabalhador durante a temporada mais alegre. Mas, embora parecessem se divertir da forma mais despreocupada, de maneira semiconsciente faziam descobertas e formavam opiniões um sobre o outro. Amy era cada dia mais estimada pelo amigo, mas ele a cada dia perdia a estima dela, e ambos sentiram a verdade antes que sequer uma palavra fosse proferida. Amy tentou agradar-lhe e conseguiu, pois era grata pelos muitos prazeres que ele lhe proporcionava e retribuiu com os pequenos serviços aos quais as mulheres femininas sabem dar um encanto indescritível. Laurie não fez nenhum esforço, apenas deixou a vida seguir o mais confortavelmente possível, tentando esquecer e sentindo que todas as mulheres lhe deviam uma palavra gentil porque uma delas fora fria com ele. Não lhe custava ser generoso, e ele teria dado a Amy todas as bugigangas de Nice, se ela as tivesse pedido,
Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que não podia mudar a opinião que ela estava formando sobre ele, o que o fez temer seus olhos azuis que pareciam observá-lo com uma surpresa que transparecia um misto de lamento e desprezo. Todo mundo foi passar o dia em Mônaco. Preferi ficar em casa e escrever cartas. Já terminei e vou a Valrossa para desenhar. Quer ir? Disse Amy quando ela se juntou a Laurie em um lindo dia, enquanto ele estava ocioso como de costume, por volta do meio-dia. Bem, sim, mas não está quente demais para uma caminhada tão longa? Ele respondeu devagar, pois o salão sombreado parecia convidativo depois do brilho lá fora. Eu pego a pequena carruagem e Baptiste pode dirigir, então você não precisa fazer nada, a não ser segurar sua sombrinha e manter as luvas em ordem, replicou Amy, com um olhar sarcástico para as crianças imaculadas que eram um ponto fraco de Laurie. Então, sim, com prazer. E ele estendeu a mão para pegar o caderno de desenhos, mas ela o colocou debaixo do braço com uma afiada colocação. Não se preocupe, não é um esforço para mim, mas parece ser para você. Laurie ergueu as sobrancelhas e seguiu em um ritmo lento enquanto ela descia as escadas. Mas, quando entraram na carruagem, ele mesmo pegou as rédeas e não deixou nada para o pequeno Baptiste fazer, a não ser cruzar os braços e adormecer no seu banco. Os dois nunca brigavam. Amy era bem educada demais e Laurie estava muito preguiçoso. Então, em um minuto, ele espiou sob o chapéu dela com ar inquisitivo. Ela respondeu com um sorriso e eles continuaram juntos da maneira mais amigável. Foi uma viagem adorável ao longo de estradas sinuosas, ricas em cenas pitorescas que deliciam olhos amorosos. Aqui o antigo mistério de onde o cantar solene dos monges chegava até eles. Ali um pastor com pernas nuas, sapatos de madeira, chapéu pontudo e jaqueta sobre um áspero ombro, sentado, fumando sobre uma pedra, enquanto suas cabras pulavam entre as pedras ou se detinham a seus pés. Burrinhos dóceis e da cor dos ratos carregados de sacos de grama recém-cortada passaram com uma menina bonita sentada entre as pilhas verdes, ou uma mulher idosa fiando com o fuso viajava. Crianças de olhos castanhos e dóceis corriam das casinhas de pedra para oferecer ramalhetes ou cachos de laranja ainda em ramo. Oliveiras retorcidas cobriam as colinas com sua folhagem escura, frutas pendiam douradas no pomar, e grandes anêmonas escarlates ladeavam a estrada, enquanto além das encostas verdes e das alturas escarpadas, os Alpes marítimos se erguiam pontiagudos e brancos contra o azul do céu italiano. Não entendi nada desse trecho. Valrosa merecia seu nome, pois nesse clima de eterno verão, rosas floresciam em todos os cantos. Eles atravessaram a arcada, avançaram pelas barras do grande portão com uma doce saudação aos transeuntes e pegaram a avenida, serpenteando por limoeiros e palmeiras plumosas até chegar à vila na colina. Em cada canto com sombra, onde os assentos convidavam a parar e descansar, havia uma profusão de flores. Cada gruta fresca tinha sua ninfa de mármore, sorrindo com um véu de flores, e cada fonte refletia rosas vermelhas, brancas ou rosa pálida, todas inclinando-se para sorrir com sua própria beleza. Rosas cobriam as paredes das casas, guarneciam as cornijas, subiam os pilares e corriam soltas sobre a balaustra do amplo terraço, de onde se podia olhar para baixo e ver o ensolarado Mediterrâneo e a cidade de paredes brancas em sua costa. É um paraíso para uma lua de mel, não? Você já viu rosas assim? Perguntou Amy. Eu nunca sei quem tá falando. Foda-se também. Perguntou Amy, parando no terraço para apreciar a vista e o delicioso perfume no ar. Não, nem nunca senti espinhos assim, replicou Laurie com o polegar na boca depois de uma tentativa vã de capturar uma flor escarlate solitária que crescia pouco além de seu alcance. Tente mais embaixo e pegue aquelas que não têm espinhos.
disse Amy, reunindo 3 das pequenininhas cor de creme que embelezavam a parede atrás dela. Colocou-as na lapela dele, como uma oferta de paz, e ele ficou um minuto olhando para elas com expressão curiosa, pois na parte italiana da sua natureza havia um toque de superstição, e ele estava naquele estado de melancolia agridoce em que os jovens imaginativos acham significado em bagatelas e motivo para romance em todos os cantos. Ele havia pensado em Joe ao tentar alcançar a espinhosa rosa vermelha, pois flores vívidas se tornavam ela, e muitas vezes ela usava flores como aquela de estufa que havia em casa. As rosas pálidas que Amy lhe dera eram do tipo que os italianos colocavam em mãos mortas, nunca em grinaldas nupciais, e por um momento ele se perguntou se o presságio era para Joe ou para si mesmo, mas no instante seguinte o seu bom senso americano melhorou seu sentimentalismo, e ele riu com uma alegria que Amy ainda não tinha visto desde que ele chegara. É um bom conselho. É melhor segui-lo e proteger os dedos, ela disse, pensando que o seu discurso o divertia. Obrigado, farei isso. Ele respondeu em tom de brincadeira, e alguns meses depois ele o fez com seriedade. Laurie, quando você vai ver o seu avô? Ela perguntou enquanto se acomodava em um assento rústico. Muito em breve. Você disse isso dezenas de vezes nas últimas 3 semanas. Ouso dizer que respostas breves evitam problemas. Ele está te esperando e você deveria ir. Oh, criatura hospitaleira, eu sei disso. E por que não vai, então? Depravação natural, suponho. Indolência natural, você quer dizer. É mesmo terrível, e Amy parecia brava. Não é tão ruim quanto parece, pois se eu fosse, apenas o incomodaria. Então posso muito bem ficar e incomodar você um pouco mais. Você suporta melhor. Na verdade, acho que lhe cai bastante bem. E Laurie se preparou para se esparramar na borda da balaustrada. Amy balançou a cabeça e abriu o caderno de desenhos com resignação, mas decidiu passar um sermão no menino e em um minuto começou. O que está fazendo? Olhando as lagartixas. Não, quero dizer o que você pretende e deseja fazer. Fumar um cigarro, se você me pedir. Que provocador! Não aprovo os cigarros e só permitirei com a condição de me deixar te colocar em meu esboço. Preciso de uma figura. Com todo o prazer. Como você quer que eu fique? De corpo todo ou 3/4? De cabeça para baixo ou na ponta do pé? Respeitosamente sugiro uma postura reclinada. Aí você pode se pintar também e chamar o quadro de dolce far niente. Dolce far niente. Doce ócio em italiano. Dolce fa niente, mamma mia, va meno. Fique como está e durma se quiser. Pretendo trabalhar duro, disse Amy em seu tom mais enérgico. Que entusiasmo delicioso! E ele se inclinou contra uma urna alta com um ar de completa satisfação. O que Joe diria se te visse agora? Agora! O que Joe diria se te visse agora? Perguntou Amy com impaciência, com a esperança de provocá-lo pela menção do nome da sua irmã, ainda mais enérgica. O de sempre. Vá embora, Terry. Estou ocupada. Ele riu enquanto falava, mas a risada não soou natural, e uma sombra passou por seu rosto, pois a pronúncia do nome familiar tocou a ferida que ainda não fora curada. O tom e a sombra atingiram Amy, pois ela os tinha visto e ouvido antes, e agora olhou a tempo de perceber uma nova expressão no rosto de Laurie. Um olhar duro e amargo, cheio de dor, insatisfação e arrependimento. Desapareceu antes que ela pudesse estudá-lo, e a expressão apática estabeleceu-se novamente. Ela o observou por um momento com prazer artístico, pensando em como ele parecia italiano enquanto se deitava ao sol com a cabeça descoberta e os olhos cheios de sonhos do sul, pois parecia ter se esquecido dela e caído em um devaneio. Você parece a efígie de um jovem cavaleiro adormecido em seu túmulo, disse ela, traçando cuidadosamente o perfil bem cortado definido contra a pedra escura.
Quem me dera. Que desejo tolo, a menos que você tenha estragado a sua vida. Às vezes acho que você está tão mudado. Amy parou com um olhar meio tímido e meio melancólico, mas significativo do que o seu discurso inacabado. Mais significativo do que o seu discurso inacabado. Laurie viu e entendeu a ansiedade afetuosa que ela hesitou em expressar, e olhando diretamente nos olhos dela, disse como costumava dizer à sua mãe: Está tudo bem, senhora. Senhora! Está tudo bem, senhora. Isso a satisfez e aquietou as dúvidas que começaram a preocupá-la ultimamente. Também a tocou e ela o mostrou pelo tom cordial em que disse: Fico feliz. Não achei que tenha sido um menino ruim, mas pensei que você poderia ter desperdiçado dinheiro naquela perversa Baden-Baden, perdido seu coração para uma encantadora francesa casada, ou ter se metido em uma das encrencas que os jovens parecem considerar parte necessária de uma turnê estrangeira. Não fique no sol, venha, deite aqui na grama e sejamos amigáveis, como eu costumava dizer quando ficávamos no canto do sofá e contávamos segredos. Laurie, obediente, se atirou no relvado e começou a se divertir enfiando margaridas entre as fitas do chapéu de Amy. Estou pronto para os segredos. E ele olhou para cima, e ele olhou. E ele olhou para cima com uma expressão decidida de interesse. Não tenho nenhum para contar. Você começa. Também não tenho a sorte de ter algum. Pensei que talvez você tivesse notícias de casa. Você já ouviu tudo o que aconteceu ultimamente, não é verdade? Achei que Jolie enviaria um monte de cartas. Montes de cartas. Ela está muito ocupada. Eu estou vagando por aí, então é impossível manter alguma regularidade, você sabe. Quando você começará a sua obra-prima, Rafaela? Ele perguntou, mudando o assunto abruptamente depois de outra pausa, durante a qual ele se perguntava se Amy conhecia seu segredo e se queria falar sobre isso. Nunca, ela respondeu com um ar desanimado, mas decidido. Roma tirou toda a vaidade de mim, pois tendo visto as maravilhas de lá, me senti insignificante demais para viver e desisti de todas as minhas tolas esperanças. Por que fazer isso com tanta energia e talento? Justamente por isso, porque talento não é genialidade, e nenhuma quantidade de energia pode fazê-lo ser. Quero ser grande ou nada. Não serei um pintor qualquer e lugar comum, então não pretendo tentar mais nada. E o que será de você agora, se me permite perguntar? Vou polir meus outros talentos e ser um ornamento para a sociedade se eu tiver a chance. Era um discurso característico e parecia audaz, mas a audácia caía bem aos jovens, e a ambição de Amy tinha uma base boa. Laurie sorriu, mas gostou do espírito com o qual ela assumiu o novo propósito quando o outro, antigo e querido, morreu sem tempo para lamentar. Excelente! E é aí que entra Fred Vaughn, creio eu. Amy preservou um discreto silêncio, mas havia um olhar consciente em seu rosto cabisbaixo que fez Laurie sentar e dizer com gravidade: Agora vou brincar de irmão e fazer perguntas. Posso? Não prometo responder. Seu rosto responde se sua língua não responder. Você não é suficientemente uma mulher do mundo para esconder seus sentimentos, minha querida. Ouvi rumores sobre Fred e você no ano passado, e é minha opinião particular que, se ele não tivesse sido chamado para casa para casa tão de repente e tivesse se detido por tempo bastante, algo teria acontecido, hein? Não cabe a mim dizer, foi a resposta sombria de Amy, mas seus lábios sorriam e houve um brilho traidor em seu olhar que revelou que ela conhecia seu poder e apreciava saber disso. Você não está noiva, espero. E Laurie pareceu um irmão mais velho, sério de repente. Não. Mas ficará se ele voltar e ficar de joelhos? Não? Minha nossa.
Nossa. Muito provavelmente. Então você gosta do velho Fred? Eu poderia gostar se tentasse, mas você não pretende tentar até o momento apropriado? Deus me livre, que prudência sobrenatural. Ele é um bom amigo, Amy, mas não o homem que eu pensei que você apreciaria. Ele é rico, um cavalheiro e tem excelentes modos, começou Amy, tentando parecer tranquila e digna, mas sentindo um pouco de vergonha de si, apesar da sinceridade de suas intenções. Entendo. Rainhas da sociedade não podem viver sem dinheiro. Então você quer um bom casamento e começar assim? Bastante correto e apropriado se considerarmos como funciona o mundo, mas parece estranho, saindo dos lábios de uma das filhas da sua mãe. It's true, though. Uma fala breve, mas o tom decidido e tranquilo com o qual foi pronunciada contrastava curiosamente com a jovem oradora. Laurie sentiu isso instintivamente e se deitou de novo, com uma sensação de desapontamento que não conseguiu explicar. Seu olhar e silêncio, bem como uma certa autodesaprovação interna, irritaram Amy e fizeram que ela decidisse passar o seu sermão sem demora. Eu queria que você me fizesse o favor de se animar um pouco, ela disse bruscamente. Faça isso por mim. Eu poderia, se tentasse, e pareceu que ela teria gostado de fazê-lo no estilo mais sumário. Tente, então, eu te dou permissão, respondeu Laurie, que gostou de ter alguém para provocar, depois de sua longa abstinência do seu passatempo favorito. Você ficaria bravo em 5 minutos. Nunca fico bravo com você. É preciso 2 pessoas para brigar. Você é tranquila e fria como a neve. Ai. Você não sabe do que sou capaz. A neve brilha e causa formigamento se usada corretamente. Sua indiferença é metade afetação e um bom chacoalhão provará isso. Me chacoalhe então, não vai me machucar e pode divertir você, como o homem zarrão disse quando sua esposinha o espancou. Me veja como um marido ou um tapete e bata até estar cansada, se esse tipo de exercício lhe agrada. Tendo sido decididamente incomodada e desejando vê-lo livre da apatia que tanto o alterava, Amy afiou a língua e o lápis e começou. Flo e eu temos um novo nome para você. Lawrence Preguiçoso. O que acha? Lazy Lawrence. What you think? Ela pensou que isso o irritaria, mas ele simplesmente cruzou os braços sob a cabeça com um tom imperturbável. Nada mal. Obrigado, senhoritas. Quer saber o que penso honestamente de você? Estou louco para saber. Bem, eu te desprezo. Se ela tivesse dito odeio em um tom petulante ou coquete, ele teria rido e gostado, mas o tom grave, quase triste em sua voz o fez abrir os olhos e perguntar rapidamente: E por quê? Pode me dizer? Porque, com todas as chances de ser bom, útil e feliz, você é cheio de defeitos, preguiçoso e infeliz. Palavras fortes, mademoiselle. Se você gosta, posso continuar. Por favor, está bastante interessante. Achei que você fosse gostar. As pessoas egoístas sempre gostam de falar sobre si mesmas. Eu sou egoísta. É uma pergunta. Eu sou egoísta? A pergunta escapou involuntariamente e com um tom de surpresa, pois a virtude de que ele se orgulhava era a generosidade. Sim, muito egoísta, continuou Amy com uma voz calma e fria, 2 vezes mais eficaz do que uma raivosa naquele momento. Vou te mostrar, pois estudei você enquanto brincávamos e não estou satisfeita com você. Aqui está você, no exterior, há quase 6 meses e não fez mais que perder tempo e dinheiro e decepcionar seus amigos. Um amigo não pode ter algum prazer depois de uma tortura de 4 anos? Você parece não ter tido muito. De qualquer forma, não está melhor por isso, até onde posso ver. Eu disse quando nos reencontramos que você estava melhor. Agora retiro minhas palavras, pois não acho que você esteja nem metade tão agradável quanto era
quando saí de casa. Você se tornou abominavelmente preguiçoso, gosta de fofocas e desperdiça o tempo com coisas frívolas. Fica feliz de ser mimado e admirado por pessoas bobas, em vez de ser amado e respeitado pelos sábios. Com dinheiro, talento, status, saúde e beleza, você gosta da velha vaidade, mas é a verdade, então não posso deixar de falar dela. Com todas essas coisas esplêndidas para usar e desfrutar, você não consegue encontrar nada a fazer além de vadiar, e em vez de ser o homem que deveria ser, você é só... Aqui ela parou, com um olhar que continha dor e pena. São Lourenço sobre a grelha, acrescentou Laurie, terminando docemente a frase. Mas o sermão começou a fazer efeito, pois agora havia um brilho bem desperto em seus olhos e uma expressão meio ferida e meio irritada substituindo a antiga indiferença. Imaginei que você fosse levar as coisas desse jeito. Ah, ela que tá falando. Grande, que surpresa. Imaginei que você fosse levar as coisas desse jeito. Vocês, homens, nos dizem que somos anjos e que podemos fazer com vocês o que quisermos. Mas no instante em que tentamos fazer o bem, vocês riem de nós e não o ouvem, o que prova o quanto valem essas lisonjas. Amy falou amargamente e virou as costas para o mártir exasperante aos seus pés. Em 1 minuto, uma mão desceu sobre a página para que ela não pudesse desenhar, e a voz de Laurie disse, imitando uma criança penitente: Eu vou me comportar, vou me comportar. Mas Amy não riu, pois estava falando sério, e tocando na mão aberta com lápis, disse com seriedade: Você não tem vergonha de uma mão dessas? Ela é macia e branca como a de uma mulher e parece que nunca fez nada além de usar as melhores luvas de Jovim e escolher flores para as senhoras. Você não é um dandy, graças a Deus, então fico feliz de ver que não há diamantes ou grandes anéis nela. Só o pequeno e velho que Joe lhe deu há muito tempo. Como eu queria que ela estivesse aqui para me ajudar. Eu também. A mão desapareceu tão repentinamente quanto surgira, e havia energia suficiente no eco de seu desejo para satisfazer até Amy. Ela olhou para Laurie com um novo pensamento na mente, mas ele estava deitado com o chapéu cobrindo metade do rosto, como se para fazer sombra, e seu bigode escondia a boca. Ele só viu seu peito subir e descer com um longo suspiro que poderia ter sido apenas isso, e a mão que usava o anel aninhar-se na grama, como se estivesse escondendo algo muito precioso ou muito querido. Em 1 minuto, várias sugestões e trivialidades ganharam forma e significado na mente de Amy e contaram a ela o que a irmã nunca lhe confiara. Ela lembrou que Laurie nunca falou voluntariamente de Joe, lembrou a sombra no rosto dele, a mudança em seu caráter e o uso do pequeno anel antigo que não era nenhum ornamento para aquela mão bonita. As meninas são rápidas em ler esses sinais e sentir sua eloquência. Amy imaginara que talvez um problema amoroso estivesse no fundo da alteração, mas agora ela tinha certeza. Seus olhos penetrantes se encheram e quando ela falou novamente, foi com uma voz que poderia ser lindamente suave e gentil quando ela queria. Sei que não tenho direito de falar com você assim, Laurie, e se você não fosse o amigo mais doce do mundo, ficaria muito bravo comigo. Mas todos nós gostamos tanto de você e sentimos tanto orgulho de você que eu não poderia suportar pensar que vão se desapontar com você em casa. Como eu me desapontei, embora talvez eles entendam a mudança melhor do que eu. Acho que entenderiam. Veio a voz debaixo do chapéu em um tom sombrio, tocante e quebrado. Deviam ter me contado e não me deixar nessa situação, quando eu deveria ter sido mais amável e paciente do que nunca. Nunca gostei daquela senhorita Randall e agora a odeio, disse a engenhosa Amy, desejando ter certeza dos fatos dessa vez. Pro inferno com a senhorita Randall! E Laurie derrubou o chapéu do rosto com um olhar que não deixou nenhuma dúvida sobre seus sentimentos em relação à jovem. Peço perdão, pensei... E Amy fez uma pausa diplomática. Não. Você sabia perfeitamente bem que nunca me importei com ninguém além da Joe. Laurie disse isso
em seu velho e impetuoso tom e viu o rosto enquanto falava, e virou o rosto enquanto falava. Eu pensava isso, mas como nunca disseram nada sobre o assunto e você viajou, achei que estivesse enganada. E Joe não foi gentil com você? Eu tinha certeza de que ela te amava muito. Ela foi gentil, mas não do jeito certo. E é sorte dela ela não me amar, se eu for o inútil que você acha que eu sou. É culpa dela, no entanto, e você pode dizer a ela. O olhar duro e amargo voltou quando ele disse isso, e perturbou Amy, pois ela não sabia que bálsamo aplicar. Eu estava errada, não sabia. Sinto muito por ter sido tão má, mas não posso deixar de desejar que você aguente melhor tudo isso, Terry querido. Pare! Esse é o nome que ela deu para mim. E Laurie levantou a mão com um rápido gesto para deter as palavras faladas no tom de Joe, meio amável, meio de reprovação. Espere até você passar por isso, ele acrescentou em voz baixa enquanto puxava um punhado de grama. Eu suportaria tudo isso com hombridade e seria respeitosa se não pudesse ser amada, disse Amy com a decisão de quem não sabia nada sobre o assunto. Laurie se lisonjeava por ter suportado o fato notavelmente bem, sem gemer, sem pedir simpatia e se esquivando para viver sozinho. O sermão de Amy colocou o assunto sob uma nova perspectiva e, pela primeira vez, parecia fraco e egoísta se perder com o primeiro fracasso e fechar-se com uma indiferença temperamental. Sentiu como se de repente acordasse de um sonho ruim e achasse impossível voltar a dormir. Ele se sentou e perguntou lentamente: Você acha que Joe me desprezaria como você? Sim, se ela te visse agora. Ela odeia pessoas preguiçosas. Por que você não faz algo esplêndido e não faz que ela te ame? Eu fiz o meu melhor, mas não adiantou. Graduar-se bem, você quer dizer? Não era mais do que a sua obrigação, pelo amor do seu avô. Seria vergonhoso não conseguir depois de gastar tanto tempo e dinheiro quando todos sabiam que você podia se dar bem. Eu falhei. Diga a Joe o que quiser, porque Joe não me ama. Começou Laurie, apoiando na mão a cabeça com uma atitude desanimada. Não, não falhou. E você vai perceber isso no final, porque isso te fez bem e provou que você poderia fazer algo se tentasse. Se você se propusesse outra tarefa, em breve voltaria a ser o mesmo, saudável e feliz, e esqueceria seu problema. Isso é impossível. Tente. Você não precisa dar de ombros e pensar, ela não sabe nada sobre essas coisas. Não pretendo ser sábia, mas sou observadora e vejo muito mais do que você imagina. Sou interessada nas experiências e inconsistências das outras pessoas. E, embora não possa explicar, eu me lembro delas e as uso para meu benefício. Ame a Joe todos os dias da sua vida se quiser, mas não deixe isso te estragar, pois é perverso jogar fora tantos presentes só porque não pode ter aquele que deseja. Pronto, sem mais sermões, pois sei que você vai acordar e ser um homem, apesar daquela garota de coração duro. Nenhum dos dois falou por vários minutos. Laurie se sentou, girando o pequeno anel no dedo, e Amy deu os últimos toques no esboço apressado em que estava trabalhando enquanto falava. Ela então colocou-o sobre o joelho, apenas dizendo: O que acha? Laurie olhou e então sorriu, como não poderia deixar de fazer, pois estava muito bem feito. A figura longa e preguiçosa na cama, com o rosto apático, olhos meio fechados e uma mão segurando um cigarro, do qual vinha uma pequena grinalda de fumaça que circundava a cabeça do sonhador. Como você desenha bem, ele disse com verdadeira surpresa e prazer pela habilidade de Amy, acrescentando com meio sorriso: Sim, sou eu. Você agora. E aqui como você estava. E Amy colocou outro esboço ao lado do que segurava. Não estava tão bom, mas havia uma vida e espírito que compensavam muitas falhas e recordavam o passado tão vividamente que a mudança repentina varreu o rosto do jovem enquanto ele olhava.
Apenas um esboço grosseiro de Laurie domando um cavalo. Sem chapéu e casaco, cada linha da figura ativa, de face resoluta e atitude dominante estava cheia de energia e significado. O belo bruto, subjugado, arqueando o pescoço sob a rigidez das rédeas, com o pé pisando impacientemente o chão e as orelhas para cima, como se estivessem escutando a voz que o dominara. Na crina bagunçada, no cavalo ao vento e na atitude ereta do cavalo havia uma sugestão de movimento repentinamente capturado, de força, coragem e agilidade juvenil que contrastava fortemente com a graça prostada do esboço Dolce far niente. Dolce far niente. Laurie não disse nada, mas quando seus olhos passaram de um para o outro, Amy viu enrubescer e apertar os lábios como se tivesse lido e aceitado a pequena lição que ela lhe deu. Isso a satisfez e, sem esperar que ele falasse, ela disse com seu jeito alegre: Você se lembra do dia em que correu Puck e todas nós ficamos olhando? Correu com Puck e todas nós ficamos olhando? Meg e Beth ficaram assustadas, mas Joe bateu palmas e eu sentei na cerca e te desenhei. Achei esse esboço no meu portfólio outro dia. Peguei e guardei para te mostrar. Muito obrigado. Você melhorou imensamente desde então. E eu a parabenizo. Posso lembrá-la de que, neste paraíso para uma lua de mel, o jantar é servido às 5 no seu hotel? Laurie levantou-se enquanto falava, devolveu os desenhos com um sorriso e uma reverência e olhou para o relógio como para lembrá-la de que mesmo as lições de moral deveriam ter um fim. Ele tentou retomar seu antigo ar fácil e indiferente, mas agora era uma afetação, pois a provocação tinha sido mais eficaz do que ele confessaria. Amy sentiu a sombra da frieza em suas maneiras e disse para si mesma: Agora o ofendi. Bem, se isso lhe Agora o ofendi. Bem, se isso lhe fizer bem, fico feliz. Se o fizer me odiar, sinto muito, mas é a verdade, e não retiraria nenhuma só palavra do que disse. Eles riram e conversaram por todo o caminho para casa, e o pequeno Baptiste, na parte de trás, pensou que o Monsieur e a Mademoiselle estavam muito felizes, mas ambos se sentiam constrangidos e pouco à vontade. A franqueza amigável foi perturbada, a luz do sol tinha uma sombra sobre ela, e apesar de sua aparente alegria, havia um descontentamento secreto no coração de cada um dos dois. Vamos vê-lo esta noite, non frère? Meu irmão, em francês. Perguntou Amy, enquanto se despediram na porta da tia. Infelizmente, tenho um compromisso. Au revoir, mademoiselle. E Laurie se inclinou como se quisesse beijar sua mão à moda estrangeira, o que se adequava a ele mais do que a muitos homens. Algo em seu rosto fez Amy dizer rápida e calorosamente: Não, seja você mesmo comigo, Laurie, e volte ao bom e velho caminho. Prefiro o entusiasmado aperto de mão inglês do que todas as saudações sentimentais da França. Adeus, querida. E com essas palavras pronunciadas no tom que ela gostava, Laurie a deixou, depois de um aperto de mão quase doloroso em sua espontaneidade. Na manhã seguinte, em vez da chamada habitual, Amy recebeu uma nota que a fez sorrir no início e suspirar no final. Minha cara mentora, dê meu adieu à sua tia e fique feliz, pois o Lawrence preguiçoso foi ver o seu avô, como o melhor dos meninos. Um inverno agradável para você e que os deuses lhe concedam uma feliz lua de mel em Valrossa. Acho que Fred só teria a ganhar com uma provocação. Diga-lhe isso, com meus parabéns. Grato, Telêmaco. Bom garoto. Que bom que se foi, disse Amy com um sorriso de aprovação. No minuto seguinte, seu rosto caiu quando olhou para o quarto vazio e ela acrescentou com um suspiro involuntário: Sim, estou feliz, mas vou sentir falta dele. O Vale das Sombras.
Quando a primeira amargura terminou, a família aceitou o inevitável e tentou suportar alegremente, ajudando-se uns aos outros com o carinho aumentado que une eternamente as famílias nos momentos difíceis. Eles afastaram o sofrimento e cada um fez a sua parte para tornar feliz esse último ano. O quarto mais agradável da casa foi separado para Beth, e nele estava reunido tudo o que ela mais amava: flores, fotos, seu piano, a pequena mesa de trabalho e os amados gatinhos. Os melhores livros do pai foram para lá, a cadeira da mãe, a mesa de Joe, os melhores esboços de Amy, e todos os dias Meg trazia seus bebês em uma peregrinação amorosa para trazer a luz do sol para a titia Beth. John silenciosamente separou uma pequena quantia para que pudesse usufruir o prazer de ajudar a doente com a fruta que ela amava e ansiava. A velha Hannah nunca se cansou de inventar pratos delicados para seduzir um apetite caprichoso, chorando enquanto trabalhava, e do outro lado do mar vinham pequenos presentes e cartas alegres que pareciam trazer o calor e fragrâncias de terras que não conheciam o inverno. Aqui apreciada como uma santa doméstica em seu santuário estava Beth, tranquila e ocupada como sempre, pois nada poderia mudar sua natureza doce e altruísta. E mesmo enquanto se preparava para deixar a vida, tentava torná-la mais feliz para aqueles que ficariam para trás. Os dedos fracos nunca ficaram ociosos, e um de seus prazeres era fazer pequenas coisas para as crianças da escola que passavam diariamente de um lado para o outro. Deixar cair um par de luvas da janela para um par de mãos roxas, um guia de costura para uma pequena mãe de muitas bonecas, panos para limpar a pena de jovens escritores laboriosos, álbuns de recortes para olhos amantes de figuras e todos os tipos de dispositivos agradáveis, até que os escaladores relutantes da escada do aprendizado viram seu caminho repleto de flores, por assim dizer, e foram olhar a doadora gentil como uma espécie de fada madrinha que, sentada ali em cima, derramava presentes milagrosamente adequados aos seus gostos e necessidades. Se Beth quisesse alguma recompensa, a obtinha dos rostinhos brilhantes que sempre se aproximavam da sua janela, com acentos e sorrisos, e das pequenas cartinhas que lhe chegavam, cheias de borrões e gratidão. Os primeiros meses foram muito felizes, e Beth costumava olhar ao redor e dizer: "Que lindo tudo isso!" Enquanto todos se sentavam juntos em seu quarto ensolarado, os bebês chutando e cantando no chão, mãe e irmãs trabalhando por perto e o pai lendo com sua voz agradável um dos antigos livros de sabedoria que pareciam ricos em palavras boas e reconfortantes, tão aplicáveis agora como quando escritas séculos atrás. Uma pequena capela onde um sacerdote paternal ensinava a seu rebanho as lições difíceis que todos devem aprender, tentando mostrar que a esperança pode consolar o amor e a fé, a resignação possível. Sermões simples que iam direto à alma daqueles que escutavam, pois o coração do pai estava na religião do pastor, e o fato de sua voz falhar frequentemente dava uma dupla eloquência às palavras que ele falava ou lia. Foi bom para que todos esse Foi bom para todos que esse tempo pacífico lhes tenha sido dado como a preparação para as horas tristes que viriam, pois com o passar do tempo Beth disse que a agulha estava pesada demais e a deixou de lado para sempre. Falar a cansava, os rostos a perturbavam, a dor a reivindicava para si, e seu espírito tranquilo estava tristemente perturbado pelos mares que irritavam sua carne frágil. Ai, dias tão pesados, longas e longas noites, corações tão doloridos e orações súplices, quando aqueles que mais a amavam foram forçados a ver as mãos magras esticadas para eles, implorando, a ouvir o amargo grito: "Ajudem-me, ajudem-me!" e a sentir que não havia ajuda,
Um triste eclipse da alma serena, uma luta aguda da vida jovem com a morte, mas ambas foram misericordiosamente breves, e depois da rebelião natural, a antiga paz voltou mais bonita do que nunca. Com o naufrágio do corpo fraco, a alma de Beth se fortaleceu, e embora dissesse pouco, os que estavam ao seu redor sentiram que ela estava pronta. Viram que o primeiro peregrino a ser chamado era também o mais apto, e esperaram com ela na margem, tentando ver aqueles que brilham vir recebê-la quando ela cruzasse o rio. Joe nunca a deixou por mais de 1 hora desde que Beth dissera: "Eu me sinto mais forte quando você está aqui." Ela dormia em um sofá no quarto, acordando muitas vezes para renovar o fogo, para alimentar, levantar, ou esperar a criatura impaciente que raramente pedia alguma coisa e tentava não ser um problema. Durante o dia inteiro assombrava o quarto com ciúme de qualquer outra enfermeira e mais orgulhosa de ter sido escolhida do que de qualquer outra honra que sua vida alguma vez lhe deu. Horas preciosas e horas preciosas e úteis. Meu Deus! Horas preciosas e úteis, né? Horas preciosas e úteis para Joe, pois agora seu coração recebia o ensinamento de que precisava. As lições de paciência eram-lhe tão docemente ensinadas que ela não podia deixar de aprendê-las. Caridade para todos, o espírito cheio de amor que pode perdoar e realmente esquecer a crueldade, a lealdade ao dever que torna fácil o que há de mais difícil, e a fé sincera que não teme nada, mas confia sem dúvida. Muitas vezes, quando acordava, Joe encontrava Beth lendo sua Bíblia usada e desgastada. Ouvia cantar suavemente, enganando a noite sem dormir, ou a via encostar o rosto nas mãos enquanto lágrimas lentas escorriam entre os dedos transparentes, e Joe ficava deitada observando-a, com pensamentos profundos demais para que lágrimas caíssem, sentindo que Beth, de sua maneira simples e altruísta, estava tentando se libertar da vida antiga querida e se encaixar na vida por vir, por meio das palavras sagradas do conforto, de orações silenciosas e da música que ela tanto amava. Ver isso fez mais por Joe do que os sermões mais sábios, os hinos mais santos e as orações mais fervorosas que qualquer voz poderia pronunciar. Pois, com os olhos levados pelas muitas lágrimas e um coração suavizado pela mais terna tristeza, ela reconheceu a beleza da vida de sua irmã. Sem intercorrências, sem ambição, mas cheia das virtudes genuínas que têm o cheiro doce e florescem no pó, a abnegação que fez o mais humilde da terra seja lembrado mais cedo no céu, o verdadeiro sucesso que é possível para todos. Uma noite, quando Beth olhava entre os livros sobre a mesa, encontrou algo para fazê-la esquecer o cansaço mortal que era quase tão difícil de suportar como a dor. Ao virar as folhas de seu antigo favorito, O Peregrino, encontrou um papel rabiscado com a letra de Joe. O nome chamou sua atenção e a aparência borrada das linhas fez que ela tivesse certeza de que lágrimas haviam caído sobre o papel. Coitadinha da Joe, ela está profundamente adormecida, então não vou acordá-la para pedir licença. Ela me mostra todas as coisas dela e não acho que se importará se eu olhar isto. Pensou Beth com um olhar para a irmã, que estava deitada no tapete com pinças ao lado dela, pronta para acordar no momento em que o fogo se apagasse. Minha Beth. Sentada paciente na sombra até que a luz abençoada venha, uma presença serena e santa, santifica nossa casa santifica nossa casa conturbada. Alegrias e esperanças mundanas quebram como ondas na praia do rio profundo e solene, onde seus pés dispostos agora estão. Ó, minha irmã, partindo para longe de mim, para longe dos cuidados e conflitos humanos, deixe-me como presente essas virtudes que embelezaram sua vida. Minha cara, me legue essa grande paciência que tem poder para sustentar um espírito alegre e que não reclama em sua prisão de dor. Me dê
Me dê, papai, pois eu preciso muito disso, dessa coragem sábia e doce que fez o caminho do dever verde sob seus pés dispostos. Me dê essa natureza altruísta que com caridade divina pode desculpar em nome do amor. Coração humilde, perdoe a mim. Assim, nossa separação diariamente perde algo de sua dor amarga, e ao aprender esta difícil lição, minha grande perda se torna meu ganho, pois o toque do luto vai tornar minha natureza selvagem mais serena, dar vida a novas aspirações, uma nova confiança no invisível. Doravante, segura do outro lado do rio, e vou ver sempre mais um espírito amado e doméstico, e esperando por mim na margem, esperança e fé nascidas da minha tristeza, os anjos da guarda se tornarão, e a irmã que se foi antes de mim, por suas mãos para casa me levarão. Borradas e apagadas, defeituosas e fracas como eram as linhas, trouxeram uma aparência de conforto inexprimível para o rosto de Beth, pois seu único arrependimento tinha sido ter feito tão pouco, e isso parecia assegurar-lhe que sua vida não tinha sido inútil, que sua morte não traria o desespero que ela temia. Sentada com o papel dobrado entre as mãos, a lenha terminou de ser consumida pelas chamas. Joe acordou, reavivou o fogo e se arrastou para a cama esperando que Beth dormisse. Não estou dormindo, mas estou muito feliz, querida. Veja, encontrei isto e li. Sabia que você não se importaria. Foi tudo isso para você, Joe? Ela perguntou com simpatia melancólica e humilde. Oh, Beth, muito mais, muito mais. E a cabeça de Joe desceu sobre o travesseiro ao lado da sua irmã. Então não sinto como se tivesse desperdiçado minha vida. Não sou tão boa quanto você me pinta, mas tentei fazer o certo. E agora, quando é tarde demais para começar a fazer melhor, é um consolo saber que alguém me ama tanto e sente como se eu a tivesse ajudado. Mais do que qualquer um no mundo, Beth. Eu pensava que não poderia deixar você partir, mas estou aprendendo a sentir que não a estou perdendo, que você será mais minha do que nunca e que a morte não pode nos separar, embora pareça. Eu sei que não pode, e não a temo, porque tenho certeza de que serei sua Beth ainda para amá-la e ajudá-la mais do que nunca. Você deve tomar meu lugar, Joe, e ser tudo para o papai e a mamãe quando eu for embora. Eles se voltarão para você. Não os decepcione. E se for difícil trabalhar sozinha, lembre-se de que não me esqueci de você e que será mais feliz em fazer isso do que escrevendo livros esplêndidos ou vendo todo mundo, pois o amor é a única coisa que podemos levar conosco quando partimos, e ele torna o fim muito fácil. Vou tentar, Beth. E então Joe renunciou à sua antiga ambição, comprometeu-se a uma nova e melhor, reconhecendo a pobreza de seus outros desejos e sentindo o abençoado consolo de uma crença na imortalidade do amor. Então os dias de primavera foram e vieram. O céu ficou mais claro, a terra ficou mais verde, as flores cresceram bastante cedo e os pássaros voltaram a tempo de dizer adeus a Beth, que como uma criança cansada mas confiante, se agarrava às mãos que a conduziram por toda a sua vida, enquanto o pai e a mãe a erguiram com ternuras através do vale das sombras e a entregaram a Deus. Raramente, exceto nos livros, os que morrem mencionam palavras memoráveis e inesquecíveis, têm visões ou partem com rostos beatificados, e aqueles que viram muitas almas partirem sabem que para a maioria o fim vem natural e simples como o sono. Como Beth esperava, a maré desceu facilmente, e na hora obscura na hora escura antes do amanhecer, no peito no qual dera seu primeiro suspiro, também dera seu último, sem adeus, mas um olhar amoroso, um singelo gemido. Com lágrimas, orações e mãos suaves, a mãe e as irmãs a prepararam para o longo sono que a dor nunca mais perturbaria.
vendo com olhos gratos a bela serenidade que logo substituiu a comovente paciência que tinha torcido seus corações por tanto tempo, e sentindo com reverência e alegria que para sua querida a morte era um anjo benigno, não um fantasma cheio de pavor. Quando chegou a manhã, pela primeira vez em muitos meses, o fogo havia se apagado. O lugar de Joe estava vazio e o quarto estava muito quieto, mas um pássaro cantava alegremente em um galhozinho por perto. Os pingos de neve floresciam frescos na janela e o sol da primavera fluía como uma bênção sobre o rosto plácido no travesseiro, um rosto tão cheio de paz indolor que aqueles que a amavam sorriram mais entre as lágrimas e agradeceram a Deus por Beth estar finalmente bem. Aprendendo a esquecer. My God. Meu Deus, cara. Ah. Se foi, cara. Deixa eu ver. A primeira, essa aqui é a Meg, essa aqui é a Beth, essa aqui é a Amy. Não, essa aqui é a Joe, essa aqui é a Amy. Tá, a Beth deve ser essa daqui, né? Aqui é o é, é o fim, cara. É o fim da pobre da Beth. Essa aqui é a Beth, né, mano? Ô,